BoJack Horseman acabou e tudo está pior. Bem, gente, eu poderia começar esse vídeo criticando, xingando efusivamente a Netflix por cancelar nosso cavalo favorito, né? Mas eu vou dizer que o final foi bom. O final foi excelente. Eu adorei o final da última temporada. Eu acredito que Bob Waksberg e a sua equipe conseguiram fazer um final bem lúcido e bem eficiente, né? Que conseguiu terminar a história bem. Mas eu sei que muitos de vocês ainda ficam discutindo o que aconteceu realmente. Pois bem, gente, hoje eu vou dizer a minha opinião sobre a sexta temporada num todo e principalmente sobre o final, né? Sobre o polêmico final de BoJack Horseman, mas que eu achei, ó, um primor. Pois então, gente, bora começar. A sexta temporada de BoJack Horseman teve como questão principal a ideia da redenção do BoJack. Por 5 temporadas, BoJack viveu arruinando a vida de várias pessoas por causa dos seus vícios, do alcoolismo e dos excessos que ele tinha na vida como ator em Hollywood, né? Então, na sexta temporada, ele finalmente vai para a reabilitação, onde ele começa, então, a mudar seus hábitos e a procurar se tornar uma pessoa melhor, né? Livre dos vícios e lúcido, consciente dos problemas que ele já fez e tentando, claro, agir da melhor forma possível. Mas a sexta temporada, por mais que ela comece com essa ideia de que o BoJack está melhor como pessoa, ela ainda tem a questão de que por mais que o BoJack tenha melhorado, ele vai sofrer pelos danos que ele cometeu no passado, porque a sexta temporada já começa demonstrando que BoJack escondeu questões acerca da morte da Sarah Lynn. E isso vai ser de uma influência enorme nessa temporada, ainda mais no final da primeira parte, quando é aberto o gancho, né, pra gente chegar nos conflitos enormes que vai acontecer na segunda parte. Porque a primeira parte parece que é uma parte, né, calma, pacífica. BoJack tá resolvendo os problemas, BoJack tá reatando com as amizades dele, tá resolvendo problema de todo mundo, da Diane, do Todd, da Princess Carolyn, do Peanut Butter, mas e as pessoas que ele não resolveu problemas? Porque por mais que ele tenha resolvido algumas questões dele, existem vários personagens do passado dele que sofreram. E essa segunda parte da sexta temporada é a hora da verdade realmente. É a hora que a gente vê se BoJack vai conseguir realmente a redenção. Porque a redenção dele não vai vir de um mero aperfeiçoamento do caráter dele, parando de beber e tal. Não. A redenção vai vir quando os problemas dele vierem à tona. E ele precisar lidar de qualquer jeito com eles. E é aí que a segunda parte, né, tem tanta importância. Porque é aquilo, na segunda parte vai tudo pro abismo, né? Vai tudo abismo abaixo. É desgraça, é fracasso. Tudo de ruim que o BoJack já fez na vida se acumula e cai sobre ele. E de certa forma a culpa foi dele. Porque no episódio Xerox de uma Xerox, ele vai e faz a primeira entrevista. E depois, por causa do ego dele, que sempre foi um dos grandes defeitos dele, mais do que os próprios vícios em si, ele decide fazer a segunda entrevista. Que é aí que ele sofre a bomba. Aí que as verdades todas da Sarah Lynn, da situação, quando ele saiu de Los Angeles com a Penny, tudo aquilo vai sendo solto num furacão de merda. Então, BoJack perde a fama. Quer dizer, não perde a fama, ele ganha a infâmia. Ele começa a ser rejeitado por todo mundo, as pessoas ficam contra ele, ele perde o emprego que ele tinha conseguido, a relação dele com a Holly Rock acaba de vez. Inclusive, gente, tem gente que está teorizando o que tinha naquela carta da Holly Rock. Olha, pra mim é evidente que a carta dizia que ela não queria mais ter contatos com ele. Inclusive,
eu li uma pessoa que me mostrou uma teoria muito interessante, que como eram duas folhas na carta, uma das folhas era ela contando o que ela sabia, né, sobre as atrocidades cometidas pelo BoJack, e a segunda folha era um mandato de... Era um daqueles mandatos de... Ai meu Deus, eu esqueci o nome. É aquela coisa lá que você não pode ficar perto da pessoa, entendeu? Eu esqueci o nome, mas... entendeu? É aquilo. Então... Porque tem gente que tá teorizando que a Hollyhock se matou. Gente, isso não faz sentido. Não faz sentido, porque se ela tivesse se matado, ela ia aparecer no episódio The View from Halfway Down, coisa que não aconteceu. Pois bem, prosseguindo, parece que BoJack fica completamente numa sinuca de bico, né? Ele, porra, a pessoa que mais apoia ele depois da merda toda é um dos caras que é um babaca também, assediador de bosta, o Vince Vonnegut, né? Esse é o nome do cara, né? Do personagem da história. Eu acho que é esse o nome, né? Tanto que ele vai e faz o tal filme do Horn Unicorn, que vai ter a sua importância no último episódio. Pois bem, mas é aquilo. A vida dele vai por água abaixo. Ele vai ter que agora lidar com tudo aquilo que ele causou para os outros. E ao invés de ele, sabe, tentar lidar com isso, né? Ele acaba caindo de novo em círculos viciosos. Tanto que ele volta a beber. Ele fica, né, surtado, invade a própria casa dele bêbado, né? E acaba caindo na piscina. E é aí que a coisa esquenta, né, gente? Aí que a coisa... Ó, agora que fica boa a história, né? Porque... Então, The View from Halfway Down. Esse é o episódio. Tá com nota 10, gente. Nota 10 no IMDb, pra você ver a qualidade do episódio. The View from Halfway Down é um episódio onde o BoJack está tendo um delírio. Um delírio, né? Ele desmaiou dentro da piscina, né? Depois de ter uma overdose, usando droga, né? E bebendo e tomando os remédios que ele encontrou na própria casa dele, né? Ele vai e tem overdose. E ele começa a ter todo um delírio de que ele encontra todas as pessoas, assim, que tiveram uma importância para ele do passado e que já morreram. E o episódio tem uma elaboração genial, né? Eles têm, né, a ceia entre eles, né? E cada personagem tem no prato aquilo que eles comeram antes de morrer. É genial. Isso e toda a questão surrealista, né? Porque o episódio se passa num sonho. O BoJack está desmaiado e o inconsciente dele está criando essas ideias, esse conceito todo dele tá no jantar com as pessoas que já morreram e tá em lá Sarah Lynn, tem o Harry Kazaz, tem a Beatrice Sugar, tem o irmão dela que ele nunca conheceu, mas ele também aparece no sonho. E tem, pô, a ideia genial de que o Butterscotch, que era o pai dele, era ao mesmo tempo o Secretariat. Porque o Secretariat e o pai dele são postos como se fosse uma única pessoa só, representando então uma figura paterna suprema. Porque o Butterscotch era o pai dele, mas a figura que era a base das atitudes do BoJack, né? A ideia do sempre correr pra frente, sempre seguir em frente, era o Secretariat. Então eles meio que se aglutinam numa forma só. E nesse episódio, né, com o passar do episódio, todos os personagens que estão nessa ceia, eles começam a entrar dentro de um portão, né, cheio de uma gosma obscura, né? E eles vão sendo sugados lá pra dentro. Aquela gosma obscura, obviamente, é o oblívio, o nada, a morte, o definitivo vazio, a não existência. E o BoJack ele entra em desespero. Quando todo mundo entra dentro do portão, só sobra ele. E ele começa a fugir porque ele não quer morrer. Por mais que ele pense que não, eu quero viver, eu quero viver. Aquilo vai perseguindo ele. E ele corre, e ele tenta ligar para Diane. Mas ele descobre que por mais que ele tenha ligado para ela no mundo real, ela não atendeu, porque ela não estava lá em Los Angeles. E aí pronto, ele é engolido pela escuridão e depois faz aquele barulho de aparelho, né, de batimento cardíaco com pi. Morreu. Contudo, se você assiste até o final dos créditos, o pi vira pi, pi, pi. Ou seja, não morreu. O BoJack parece que tinha morrido, mas na verdade ele sobreviveu. E isso se dá como sequência no episódio final,
onde ele aparece Vivinho da Silva, apesar de ter aquela ilusão de ótica no começo do episódio, né? De que ele aparece morto, mas não é ele que está morto, é o personagem dele em Horsing Around. Porque eu lembro muito bem que no final de Horsing Around, né, ele morria. Tanto que ele até fala que era um final muito obscuro, né, para um sitcom de comédia. E aquilo. O final de BoJack, então, as pessoas estão perguntando, ele morreu? Ele não morreu? Olha, gente, pra mim ele não morreu. Quando aparece a personagem dele, do Horsing Around, morrendo, o que realmente morreu foi a questão dele como ator. A fama dele, o reconhecimento dele. Foi tudo pro ralo, digamos assim. Porque por mais que ele possa voltar, porque a Princess Caroline no episódio final demonstra que ele ainda tem chance de ter um reconhecimento como ator, porque as pessoas praticamente já esqueceram, né, da questão, né, de todas as atrocidades que ele fez, né, porque, como ela disse, as pessoas, o público, tem uma memória extremamente curta. O BoJack, ele teme voltar a ser famoso, porque ele sabe que se ele voltar a ser famoso, ele vai provavelmente cair de novo nos vícios, nos fracassos e fazer, né, merda. Mas ainda assim ele tem a chance de voltar a ser famoso. E o episódio, né, o episódio final demonstra o que realmente aconteceu com ele, né, depois da overdose e tal, né. E os donos novos da casa dele veem que ele tá lá afogado, né, ligam para ambulância, ele é salvo. E é preso, né? Porque ele invadiu uma propriedade que não era mais dele. Então ele acaba sendo preso. E nesse episódio final, né? Ele consegue um dia livre para poder, né? Ir no casamento da Princess Caroline. E aí esse episódio, gente, ele é muito importante a gente pensar numa questão. BoJack Horseman tem muitas semelhanças com Mad Men, que é um outro seriado maravilhoso, né? E Mad Men, o episódio final de Mad Men é conhecido como, o nome do episódio, né, é Person to Person, pessoa para pessoa. Nesse episódio, o Don Draper ele vai falando com vários personagens da vida dele, geralmente por telefone. Que eu me lembro, é sempre por telefone. Então ele tem um encontro final com essas pessoas. Mas então, a lógica do person to person acontece aqui nesse episódio. O BoJack primeiro fala com Mr. Peanut Butter, depois fala com Todd, depois com a Princess Caroline, e depois a gente tem, né, a conversa mais importante, que é com a Diane. Tanto que metade do episódio, mais da metade, é só essa conversa, esse diálogo que ele tem com a Diane. E o começo do episódio reflete o final, né, porque aparece a mesma imagem deles olhando para o céu, e, né, aquele silêncio. E a gente tem que entender que é aquilo. A coisa que realmente morre no final de BoJack Horseman não é o BoJack, mas a relação dele de amizade com a Diane. Tanto que a gente tem essa ideia, né, no final do episódio, né, de que meio que reflete o começo da série. Porque no começo da série, a Diane e o BoJack se conhecem. Eles começam a se tornar grandes amigos. E no final da série, meio que acontece a mesma coisa, deles estarem juntos novamente, mas é a última vez, porque a Diane agora, ela conseguiu, né, melhorar da depressão, e ela percebe que por mais que o BoJack tenha sido uma pessoa importante para ela, o BoJack foi causa de muitos dos problemas dela. Inclusive a situação, né, do The View from Halfway Down, né, quando ele liga para ela, deixa ela tipo traumatizada. E ela não quer mais isso na vida dela. Então, por mais que eles tenham tido uma amizade significativa, tanto que quando eles estão lá olhando para o céu, não é um céu artificial, igual quando no episódio em que a Sarah Lynn morre, né? Que é o BoJack, ele tem uma relação ali de proximidade com a Sarah Lynn, mas é uma relação artificial, da mesma forma que as exibições do céu, né, eram artificiais no episódio. Agora a relação dele com a Diane era algo do coração. Mas ele falhou, né? Falhou com ela. E isso chegou no limite de que a história acabou. E BoJack, gente, a gente tem que ter a ideia muito importante de por que BoJack não pode ter morrido. Primeiro,
isso seria contra a filosofia da série, porque a série fala sobre depressão, sobre problemas psicológicos, sobre vários conflitos, e se o BoJack simplesmente morresse, isso seria como dizer: se você tem problemas depressivos, se você tem vícios, se você tem tudo quanto é ruim de situação, você tem que morrer. Essa é a solução. Isso seria completamente fora da lógica da série, onde as pessoas, por mais que tenham problemas, elas tentam melhorar. A princesa Carolyn tinha problemas, ela acabou melhorando. O Todd tinha os conflitos dele, por mais, né, absurdos que fossem. Tinha, e ele teve um aperfeiçoamento. Peanut Butter, aperfeiçoamento. Diane, aperfeiçoamento. E o BoJack, depois de ser preso, e depois de ser obrigatoriamente, bem, de ficar sóbrio contra a vontade dele, né? Bem, certamente ele tá com uma visão diferente das coisas. Todos os personagens conseguiram se desenvolver. Até o BoJack, com essas situações finais, esse conflito. Porque a verdadeira redenção do BoJack só veio depois que tudo que ele fez de errado veio à tona. É só assim que realmente acontece uma redenção de verdade. Porque se ele melhorasse, mas os problemas que ele cometeu não viessem à tona, ele não teria realmente uma melhora verdadeira. Porque ele precisava confrontar aquilo que ele fez e experienciar todo o sofrimento que ele causou para os outros. E isso ele fez. E ele sofreu pelos danos que ele cometeu, ele foi preso, e agora, quando ele for liberto no futuro, né, ele vai ter a chance de se tornar uma pessoa melhor. Ou não, porque o final de BoJack Horseman fica em aberto. A gente sabe que as personagens tiveram um aperfeiçoamento, mas o final não é um final feliz, o final não é um final de sitcom. Porque BoJack Horseman é uma sitcom, mas não é uma sitcom que vive da ideia de que tudo vai acabar bonitinho, tudo vai acabar água com açúcar, todo mundo feliz. Não! BoJack Horseman é uma sitcom que apela para o realismo. Pega toda a estrutura de final feliz, de reset da mente dos personagens e quebra isso. Porque os personagens sofrem pelos danos que eles cometem. Diferente de uma sitcom, que quando o personagem faz um problema, no episódio seguinte é como se ele não tivesse feito. Em BoJack não. Todo problema que ele cometeu cai como uma avalanche em cima dele. E o final mostra isso. O final mostra os danos. Mas também mostra uma possibilidade de reparo. Uma possibilidade de melhora. Porque, como a Diane disse, né? A vida é uma vadia. Mas você pode continuar vivendo mesmo assim. O BoJack não, ele já apela mais para um pessimismo. Ele fala que a vida é uma vadia e depois você morre. Mas aí a Diane contrapõe isso. A Diane bota outra visão, a visão mais otimista das coisas. Porque, pra mim, a BoJack é uma série que, por mais que tenha tanta desgraça, tantos problemas, né, entre os personagens, é uma série otimista. Porque os personagens ainda têm sempre a chance de se tornarem pessoas melhores. E o BoJack teve essa chance. Então, se ele tivesse simplesmente morrido, toda essa possibilidade dele poder ser uma pessoa melhor estaria fora de situação. E a filosofia da série seria jogada no lixo. Mas Rafael Bob Waksberg e a sua equipe maravilhosa e esplêndida, eles fizeram um final lúcido, um final um tanto quanto doloroso, mas que tem uma verdade, uma força, um tour de force enorme. E os episódios finais, olha, eu só aplaudo. E essa é a minha visão. Eu fiquei bem acalorado, né, nesse vídeo, né, mas é porque realmente foi muito poderoso. Muito bom pra mim. Eu realmente amei o final da série. E pra mim refletiu toda a filosofia que a série quis mostrar.